Mas hoje eu tô tão feliz, porque hoje eu vou contar uma história para os meus alunos e espero que eles gostem muito. Não é à toa que eu tô toda diferente hoje, mas para agradar a eles. Porque é bom quando a gente veste uma roupa diferente e conta uma história encantadora e toda contente. Espero que eles gostem. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Olá, crianças! Como que vocês estão? Hoje eu estou muito animada, muito alegre, muito contente, porque eu trouxe uma história para contar. E qual é a música quando a gente vai começar uma história? Vocês lembram quando a tia Adriana contava a história na sala de aula? São muitas, mas tem uma que ela gosta muito de contar. Vamos lá? E agora, lembraram? Vamos lá? E agora, minha gente, a história vou contar. Batam palmas com alegria, bata palmas sem parar. Trelelei, tralalá, trelelei, tralalá. Hey! Olá, eu sou a Dona Mariquita e eu vim contar uma história bem divertida para vocês. Sabe que história é essa? De 3 pessoas. De 3 pessoas não, pensando melhor, de 3 animaizinhos. Você sabe que história que tem 3 animaizinhos? Olha só, é a história dos 3 porquinhos. Você já ouviu essa história? Ah, como eu estou feliz em contá-la hoje. Cada dia, quando nós ouvimos uma história, as pessoas sempre tentam mudar um pouquinho, mas sempre é para melhor. E eu espero que vocês gostem, porque eu vou contar a história dos 3 porquinhos. Vou colocar aqui no nosso quadro, porque vocês têm que lembrar do título dessa história. E qual é o título? Como que ela se chama? Toda história tem um nome. Nós chamamos de título. E o título dela é Os 3 Porquinhos. E sabe quem sou eu? A Dona Mariquita. Eu criei o nome para poder contar essa história para vocês. Certo, crianças? Então, vamos lá? Era uma vez 3 porquinhos. Olha que porquinhos mais lindos que a tia Adriana fez para vocês e que a tia Mariquita está contando essa história. Era uma vez 3 porquinhos em um bosque. Eles moravam sempre encantadores, cantando, cantarolando e trabalhando nesse bosque. Um certo dia, resolveram construir uma cabana para cada um morar. 1, 2, 3. 3 porquinhos. Então, quantas cabanas? 3 cabanas. Muito bem. E eles todos felizes, porque iriam construir suas cabanas. Tinha um que se chamava Cícero. Construiu uma cabana com palha e lama. Vocês sabiam? O nome dele era Cícero. E construiu uma cabana de palha. O outro, que se chamava Heitor, construiu uma cabana, sabe de quê? De madeira e galhos e árvores. E o terceiro, nada mais, nada menos, que se chamava Prático, construiu uma casa de tijolos, cimentos com janelas e madeiras com vidros, certo? As janelas eram de madeiras. A casa que o Prático construiu era de tijolos com cimento. Mais um belo dia de muito sol, muito alegre e contente. Quando Cícero estava em sua casa de palha, apareceu, sabe quem? Um lobo e disse para ele assim: toque, 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 abre essa porta que eu quero entrar. O porquinho, bem assustado, ficou quietinho, apavorado, tentando saber quem era. Ele
não abriu a porta e o lobo falou que iria assoprar, que ia borrifar para poder derrubar a sua casinha. Ele assoprou, berrou, berrou, mas o que aconteceu? Fala para tia Adriana o que aconteceu, fala para mamãe. O porquinho ficou bem quieto na sua casa de palha e não abriu a porta. Então o lobo berrou. O lobo falou que ia bufar, assoprar e derrubar a sua casa. Dito isto, o lobo assoprou bem forte e a casinha dele caiu. Porque a casa dele era de quê? De palha. Oh, meu Deus do céu! O porquinho correu bem rápido para a casa do seu irmão Heitor. Você lembra qual era a casa do Heitor? A casa que ele quis construir? Lá os dois se trancaram para o lobo não entrar. Abram a porta que eu quero entrar. Quem foi que falou assim? Abram a porta que eu quero entrar. Os porquinhos ficaram bem quietinhos, bem quietinhos, bem quietinhos. Olha o Heitor. E o lobo continuou falando, abram a porta que eu quero entrar. Os porquinhos ficaram bem quietos e não abriram a porta para o lobo. E que ficou furioso, nervoso e mais uma vez ele berrou. Eu vou bufar e assoprar e essa casa de madeira eu vou derrubar. De repente o lobo assoprou e novamente a casa derrubou. Aterrorizados, os porquinhos correram bem rápido para a casa do Prático. E você lembra qual era a casa que Prático tinha construído? Eles correram e entraram na casa do seu irmão. O lobo apareceu e disse bem alto. Eles correram para a casa de quem? Para a casa de Prático. O lobo apareceu e gritou bem rápido, bem forte. Abram a porta que eu quero entrar. Os porquinhos ficaram quietinhos e não abriram a porta para o lobo, que ficou furioso e berrou. Eu vou bufar, eu vou assoprar e eu vou derrubar a casa de tijolos que vocês construíram. Dito isto, o lobo assoprou, 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 mas a casa ele não derrubou. Então o lobo decidiu entrar pela chaminé. Entretanto, ele caiu, sabe aonde? Num caldeirão com água fervendo e com a mesma rapidez que apareceu, sumiu pela chaminé e nunca mais voltou para ameaçar os 3 porquinhos. Desde então, os 3 porquinhos viveram felizes no bosque e em sua casa de tijolos, cimento, com janelas de vidro e madeira. Essa é a nossa história de hoje. A história dos 3 porquinhos que a tia Adriana trouxe para você. Essa história está lá no nosso livro, que a mamãe mais uma vez irá ler para você. Vejam só, lá na página 40, tem a história dos 3 porquinhos, que é o título da nossa história. Vejam só, na página 40, a história dos 3 porquinhos. Na 41, tem a continuação dessa historinha. Nós vamos passar para fazer a nossa atividade na página 42. Mas antes disso, a tia Adriana gostaria de perguntar para vocês: quantas casas foram que os porquinhos construíram? Foram quantas? 3 casas. E qual foi o material que eles utilizaram para construir essas casas? A primeira casa que o Cícero construiu foi a casa de palha. E a casa do Heitor? Ele construiu com o quê? Com madeira. E a terceira casa? Qual era o nome do porquinho que construiu uma casa forte que pôde abrigar todos os 3? É o Prático, ele construiu uma casa de tijolos, de cimento,
com janelas de vidro e madeira. Uma casa resistente. Vocês puderam perceber que existem vários materiais, vários tipos de casa que nós podemos construir? E nós sabemos que existem casas que os materiais que nós usamos, uns são mais fortes do que o outro. Na nossa história dos 3 porquinhos fala sobre isso, sobre casas que não resistiram ao sopro do lobo. Certo, crianças? Então, aqui na nossa atividade, da página 42, porque na 40, 41 é a nossa história dos 3 porquinhos. E na página 42 são as atividades relacionadas a essa história que a tia Adriana contou. Sobre os tipos de casa, porque falou sobre as casas dos porquinhos, sobre os materiais que utilizam para construir as casas. São vários, né? E como que é a sua casa? De que foi construída a sua casa? Pergunta para a mamãe. Qual foi o material utilizado para construir sua casa? Prestem atenção nessa pergunta da tia Adriana, certo? Porque você vai perguntar para sua mamãe a respeito da construção da sua casa. Qual foi o material utilizado para construí-la? E pergunte para a mamãe se existem outros materiais, como a tia Adriana falou, na nossa história dos 3 porquinhos. Olha só, na página 42, tá dando para vocês verem? Na página 42, na nossa questão, fala qual é o título da história que seu professor leu. Pinte o quadrado da resposta. É a história da Branca de Neve? É a história da Chapeuzinho Vermelho? É a história dos 3 porquinhos? Então, você vai descobrir qual é e vai marcar o X. Aqui na questão seguinte, fala: observe as imagens a seguir e circule os personagens que fazem parte da história Os 3 Porquinhos. Tia Adriana não vai dar resposta. Tá dando para ver, crianças? Olha só, lá na página 43 é um desafio. A tia Adriana não vai fazer junto com vocês. Vocês vão fazer junto com a mamãe, certo? Vamos fazer os personagens da história? Seu professor, que no caso é a sua mamãe, que vai te ajudar nessa atividade, a tia Adriana vai ler aqui. A tia Adriana já contou a historinha, já contou a historinha dos 3 porquinhos. Agora as atividades é com vocês. Vai lhe entregar uma folha de papel quadrada e você seguirá os seguintes passos da dobradura do porco. Então, a mamãe vai entregar uma folha com um corte quadrado e vocês vão fazer as dobraduras dos porquinhos. Agora, vamos fazer o lobo. Use outra folha de papel quadrada e siga os passos. Sempre seguindo os passos que vai dar certinho. Eu quero ver quem vai fazer e postar para a tia Adriana. Tá bom? Depois de fazer as dobraduras, pinte e complemente as figuras desenhando os focinhos, a boca e os olhos. Quando tudo estiver pronto, vocês podem recontar a história usando os personagens. Quando você fizer as dobraduras, você vai contar a história para a mamãe. Certo, crianças? Terminou a página 43. Nós vamos fazer a 44. Certo? Tá dando para ver? Na página 44, após vocês recontarem a história para a mamãe dos 3 porquinhos, siga as orientações a seguir. Com seus colegas, que no caso é a mamãe que está em casa com vocês, identifique o nome dos porquinhos em um papel. Escrevam o nome deles. Nos espaços a seguir, escrevam as letras que faltam para completar o nome dos porquinhos. O primeiro porquinho, a tia Adriana vai mostrar. É só você pedir para a mamãe voltar o vídeo, que você vai ver o nome do primeiro porquinho. Lá no nosso texto também tem, mas a tia Adriana colocou na folha para ficar mais fácil. Tá bom? O primeiro porquinho é Cícero. Com que letrinha começa o nome do Cícero? Então, você vai colocar lá na nossa atividade. O segundo porquinho é o porquinho Heitor. Começa com a letra H. E a letra H tem som, crianças?
Tia Adriana não vai dar resposta, porque depois nós vamos falar sobre essa letrinha. O nome do segundo porquinho é Heitor. E do nosso terceiro porquinho é o Prático. Começa com a letra P. Certo, crianças? Nessa atividade, você vai completar com as letras que faltam o nome dos 3 porquinhos da nossa história. Na página 45, observe as casas representadas a seguir. Em seguida, ajude os porquinhos a chegarem à casa que cada um construiu. Vocês lembram o nome de cada um e qual foi a casa que eles construíram? Então, vamos prestar atenção quando a mamãe ler a história novamente para vocês, para que vocês possam responder essa questão. Do que foram feitas as casinhas? Copie nos quadros acima o nome do material com que cada uma foi feita. Aqui embaixo tem madeira, palha, tijolos. Vocês vão completar em cima o nome das casas, que elas foram, do jeito que elas foram construídas. Qual foi o material que elas foram construídas? E por último, a página 46, que a mamãe irá ler com vocês, certo? Vamos caprichar, vamos lembrar da história que a tia Adriana contou através da Dona Maricota. Maricota ou Mariquita? Dona Mariquita, certo? Vamos fazer com capricho, com atenção, porque é uma atividade bem divertida e bem lúdica, né? Trabalhando a história dos 3 porquinhos. E quando a gente termina de contar a história, como é que é? E agora, minha gente, a história terminou. Bata palmas com alegria, bata palmas com amor. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. Hey! Essa é a nossa aula de hoje, que nós trabalhamos o texto dos 3 porquinhos, a história dos 3 porquinhos. Vamos caprichar nas nossas atividades. Conto com vocês, família. Um grande beijo.